Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas gratuitas do IMUB sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre a partir de autores e obras selecionados. Eu sou Camila Léo Ferreira. E amanhã, dia 22 de agosto, a gente comemora o Dia do Folclore no Brasil, uma data importante para celebrar a riqueza da cultura, da diversidade folclórica, das tradições, dos ritmos, das parlendas nacionais. E a palavra folclore, ela vem de um termo em inglês, folklore. Folk significa povo e lore, saberes, contos, tradições. E esse termo foi cunhado pela primeira vez, ele foi usado pela primeira vez pelo historiador inglês William John Thomas, em 1846. Ele falou folklore pela primeira vez nessa data, no 22 de agosto. E por isso, o dia 22 de agosto foi instituído no Brasil como o Dia do Folclore. E perto dessa data, 22, também tem uma outra celebração importante, que é o aniversário do etnólogo, do historiador e do folclorista Edson Carneiro. Ele faria aniversário no 12 de agosto. E então a gente vai aproveitar a proximidade dessas datas, a coincidência disso, para comemorar o Dia do Folclore a partir de um texto de Edson Carneiro, de um livro que a gente já visitou aqui no nosso programa, que é esse aqui, A Dinâmica do Folclore, que a gente já leu um trechinho, e eu selecionei alguns trechos para a gente entender melhor o que é o conceito do folclore. Por que isso é tão importante? Vamos lá. Bom, esse livro é um livro da editora Martins Fontes, lançado em 2008, A Dinâmica do Folclore. Vamos ao trechinho. Folclore, o fato folclórico. A palavra folclore identifica, em conjunto, uma série de maneiras de sentir, pensar e agir, características das camadas populares nas sociedades civilizadas. Provérbios e adivinhas, as rondas infantis, as danças e os autos populares, como o samba, o cateretê, as congadas, o bumba meu boi, a medicina das mesinhas e dos excretos, a vestimenta do vaqueiro e do gaúcho, a cerâmica e a renda de biros, costumes rurais como o mutirão, e as histórias e as lendas, a arte da construção de mocambos e casas de sapê, as superstições, etc., são manifestações da vida do povo que caem na categoria do folclore. Esses aspectos da vida popular nem sempre são uma criação especial do meio em que se movimenta o povo, mas, embora de origem erudita ou semi-erudita, são aceitos e integrados pelo povo na sua vida cotidiana. A Carta do Folclore Brasileiro, que consubstancia as decisões do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, em 1951, estabeleceu que constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos círculos eruditos em instituições que se dedicam à renovação e conservação do patrimônio científico e artístico humano, ou a fixação de uma orientação religiosa e filosófica. Sobre a classificação. O folclore abarca toda a vida popular e se estende a todas as atividades em todos os grupos de idade. É todo um sistema de vida. A despeito da sua amplitude, podemos classificar sumariamente os fatos do folclore nas seguintes ordens: A. Literatura oral, com folclore infantil. B. Crendices e superstições. C. Lúdica, com danças e bailes, autos, jogos de sorte, cortejos, teatros de bonecos, festas tradicionais. D. Artes e técnicas. E. Música. F. Usos e costumes. E G. Linguagem popular. A primeira dessas ordens, que é a literatura oral, compreende a poesia, as canções, as lendas e os mitos, histórias, as adivinhas, os provérbios, a literatura de cordel
e outros elementos de transmissão oral, e envolve as rondas, os jogos, as parlendas e, em geral, o folclore infantil. Quanto à segunda, explica-se por si mesma, crendices e superstições. Na terceira, lúdica, enquadram-se o Moçambique, o samba de roda, as danças de São Gonçalo e Santa Cruz, que é o sarabaqué, autos como as cheganças, os caiapós, as congadas, o bumba meu boi, jogos como capoeira de Angola e cortejos como as folias de reis e as escolas de samba, o teatrinho de mamulengos, festas tradicionais, Natal, Carnaval, São João e festas locais, a cerâmica, a cestaria, renda e bordado, a pintura, a escultura, ex-votos inclusive. A arquitetura e as artes caseiras pertencem à quarta ordem, a ordem D, artes e técnicas. O dom universal da música assume formas peculiares no seio do povo, e são essas formas que constituem a quinta ordem, música. Na sexta ordem, usos e costumes, cabem os usos e costumes populares relacionados com as atividades econômicas e sociais, a caça e a pesca, a habitação e a vestimenta, a medicina popular e as cerimônias que cercam o nascimento, o casamento e a morte, como as sentinelas do Nordeste e o gurufim dos morros cariocas. Uma última ordem, a sétima, abarca os fenômenos da linguagem popular. É a ordem da linguagem popular, inclusive mímica, metáfora, frases feitas, linguagens especiais. E agora das características. Para enquadrar-se na categoria de folclore, o fato social precisa ser ao mesmo tempo tradicional, anônimo e popular. O característico tradicional deve-se entender mais na forma, a ronda, a quadra, o alto, etc., do que no conteúdo. Em geral, os fatos do folclore trazem grande sobrecarga de tradição no sentimento original, na forma de expressão, na roupagem exterior. Embora tradicional nesse sentido, o folclore está sempre vivo, atual, em transformação, adaptando-se às mudanças operadas na sociedade. O folclore acompanha os acontecimentos com o seu comentário. Daí a presença de pessoas conhecidas nos testamentos de Judas e os sucessivos acréscimos de cenas e personagens ao Bumba Meu Boi. Admite-se atualmente o folclore em estado nascente, ou seja, aparecimento de novas variedades folclóricas tão genuínas como quaisquer outras, sem o apoio da tradição. Na realidade, embora o fato em si não seja tradicional, os seus elementos formadores geralmente o são. É o caso dos Pássaros de Belém, do Paço Pernambucano, das escolas de samba, produtos de vastas recomposições que deram, em síntese, fenômenos novos. O anonimato da criação popular é apenas uma condição atual. Alguém certamente fez os versos do maracatu ou do Moçambique, mas o seu nome se perdeu na memória dos homens. E não se deve esquecer a possibilidade de criação coletiva, que torna ainda mais indiferente a questão do anonimato. Muitas das coisas do folclore têm autor conhecido. Por exemplo, a Viúva Alegre de Lercher dá a música para alguns versos das pastorinhas cariocas. Mas o povo, adotando-as, fazendo-as suas, lhes comunica uma universalidade que não tinham. Com efeito, a criação individual folcloriza-se, sofre um verdadeiro processo de despersonalização que lhe restitui o anonimato. Cada grupo folclórico tem, aliás, o seu poeta, o seu criador de modinhas e toadas, o seu figurinista, o seu coreógrafo popular. Assim, será bom considerar folclórico não apenas o fato social anônimo, mas o fato de aceitação coletiva, anônimo ou não, e essencialmente popular, como recomenda a Carta do Folclore Brasileiro. Somente o que é popular é folclórico. Entende-se por popular o que emana direta ou indiretamente do povo, dos operários, dos camponeses, das camadas inferiores da população, dos grupos sem o comando na sociedade, ou o que, não sendo de origem popular,
é, entretanto, conhecido e aceito por todo o povo e nele encontra ressonância. A pureza do folclore. O folclore, fato social, é uma coisa viva, sujeita aos processos normais dos fatos da sociedade e, portanto, capaz de nascimento, desenvolvimento e morte. Folclore é o que existe e não o que existiu ou devia existir. Não há notícia nem exemplo de fato folclórico em que não se misturem as mais variadas influências, como não há caso em que o fato folclórico, neste ou naquele ponto, não tenha sofrido adulterações decorrentes das circunstâncias especiais do ambiente físico e social. Os cucumbis desapareceram no recôncavo da Bahia, mas uma das suas partes componentes, o jogo dos bastões, que é uma ukulele, permanece vivo em Santo Amaro. Desse modo, se o Bumba Meu Boi se apresenta agora com palavreado e cantoria reduzidos em comparação com o que se sucedia no começo dos séculos, que utilidade terá considerá-lo impuro? Em verdade, a apresentação atual do boi-bumbá corresponde às mudanças que no intervalo se processaram na sociedade do Pará e satisfaz às suas exigências. O fato folclórico ajusta-se ao ambiente, seja pelo esforço das suas características, seja pela supressão ou modificação de alguns ou de vários dos seus aspectos populares. As folias de reis, miseráveis no interior, florescem na Guanabara, enquanto definham e morrem as pastorinhas. Folclore é, pois, o fato atual. As formas, revestidas pelo folclore no passado, pertencem já a outro domínio, o da história. O folclore se modifica de acordo com a sociedade, e esta é sua glória, pois somente assim pode continuar com um retrato vivo dos sentimentos populares e das suas reações ante as transformações sociais. Obrigada, amigos. Comemorem o Dia do Folclore amanhã. E até o próximo Escola Aberta.